Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. A Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, com muita humildade, nós recebemos todos os amigos e irmãos encarnados e desencarnados. E nesse estudo, com muito carinho por todos, hoje nós vamos trabalhar uma parte da questão 872, que ela é um resumo de tudo que envolve a questão do livre-arbítrio, por isso que ela é um pouco demorada, mas é muito importante diante do contexto que nós estamos vivendo. E é sempre muita alegria saber, que temos amigos e irmãos sintonizados e que a nossa missão, com muita humildade, é levarmos o ensinamento da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos, na Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, ao nosso grupo de estudo e todos aqueles que, independente da religião, da fé que professam, nós estamos sempre de coração aberto para receber todos e falarmos sobre Jesus. A Dani vai fazer a leitura para a gente, depois a gente faz a nossa prece e Carol vai ler a questão 872. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, muito bem-vindos à live de hoje. Imagens da dor. As imagens da dor que vês refletidas nos teus semelhantes são inicialmente para que te sintas compadecido do sofrimento alheio e te disponhas a auxiliar. Mas são também para que vejas as consequências do mal a quem delibera se entregar a ele. São imagens educativas, para que saibas que a lei divina não é omissa e que os seus infratores, mais cedo ou mais tarde, serão chamados à corrigenda. A criança paralítica, o cego de nascença, a tumoração que se exterioriza, o abandono, a fome, a miséria moral, a perturbação mental, imagens da dor refletindo-se no hoje as arbitrariedades do ontem. Compadece-te e ajuda. Mas, sobretudo, não faças o que eles, nossos irmãos, fizeram, para que não te suceda o mesmo ou pior. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos lá fazer a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo. Então, vamos fechar os nossos olhos, acalmar a nossa mente. Inicialmente, agradecemos muito a toda a equipe da Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, a Dr. Pedro Luiz, e todos os doutores, e todos os amigos e irmãos benfeitores de luz, que nos amparam, que nos fortalecem, que abraçam todos nós, que direta e indiretamente estamos ligados a esta casa, que quer levar e leva, através do amparo dos ensinamentos de Jesus, acalma os nossos corações. Mestre amado, amigos e irmãos do plano maior, agradecidos estamos, Senhor, pela renovação e pela esperança de que a cada segundo nunca estamos sozinhos. Agradecidos estamos e estaremos sempre, pedindo ao Mestre Jesus que os nossos corações acendam a luz da fraternidade e do amor. Certos de que sempre estamos amparados, agradecemos. Agradecemos sempre, Senhor, pelo ouvir, pelo falar, pelo sentir, pelo pensar. Que Deus possa nos fortalecer e assim nos ensinamentos de Jesus possamos usar todos os nossos sentidos para sentir a luz, a paz e a brisa do amor do Cristo em nós. E cada um de nós neste momento possamos entender que tudo vai passar, que não estamos sozinhos. Pode ter nuvens no céu, mas as estrelas estão lá. E um vento leva as nuvens e elas estão lá. De todas as formas elas brilham por nós e elas podem brilhar em nós. Então, Senhor, com muita humildade, nós pedimos hoje para ser uma estrela nos nossos sentimentos, levar a paz para o coração de todos, os aflitos, os inseguros, os que estão com medo, os que sentem dor, os que estão com raiva, os que dizem que não perdoam, os que estão doentes,
os que estão em coma. Independente de qual motivo nós possamos estar doentes, tristes ou aflitos, independente da situação pela qual estamos passando, por mais que as lágrimas possam insistir em cair, nós estamos com a luz das estrelas do Cristo em cada um de nós. Nós vamos sofrer, mas vamos sobreviver. Vamos viver, estamos vivendo a esperança e a alegria de que tudo isso vai passar e que muitas coisas boas virão. E que Deus nos fortaleça para que cada um de nós possamos ser a luz, a mão, o olhar e o sorriso para acalmar quem quer que passe pelo nosso caminho. Abençoados estejamos, abençoados sejamos com Cristo em nós. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, turminha? Vamos. Boa noite, pessoal. Então, vamos dar continuidade aqui na questão 872, capítulo 10 da Lei de Liberdade, resumo teórico do móvel das ações humanas. 872. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim. Allan Kardec. Desprendido da matéria e no estado de erraticidade, o espírito procede à escolha de suas futuras existências corporais, de acordo com o grau de perfeição a que haja chegado, e é nisso, como temos dito, que consiste, sobretudo, o seu livre-arbítrio. Esta liberdade a encarnação não a anula. Se ele cede à influência da matéria, é que sucumbe nas provas que por si mesmo escolheu. Para ter quem o ajude a vencê-las, concedido-lhe é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Referência à questão 337. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. E isto a tal ponto está reconhecido que no mundo a censura ou o elogio são feitos à intenção, isto é, à vontade. Ora, quem diz vontade diz liberdade. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos na sua organização física, sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano, para se equiparar ao bruto. Gente, a gente vai dar uma pausazinha porque o texto vem explicando, como eu disse, né? A questão 872, ela é muito grande, porque Allan Kardec, ele sempre diz e reafirma que a doutrina espírita é o ensinamento do Espírito da Verdade, conforme a permissão de Jesus, para chegar aos nossos conhecimentos, desde 1857, o ensinamento de que a vida não é só a vida da carne, que a vida é imortal, que nós estamos temporariamente num plano, num corpo físico, que devemos ter respeito, cuidar dele com muito cuidado, para sermos instrumentos de levar amor e auxílio ao próximo e nos educar. Porém, Allan Kardec também sempre nos diz o seguinte, que a doutrina dos espíritos, que a vida é espiritual, que Deus é extremamente onipresente, onipotente, efêmero. Jesus dizia isso no seu caminhar. Então, diante desse ensinamento, tudo que o Cristo veio nos ensinar foi exatamente o que está falando aqui, que era o que Jesus queria nos dizer, né? E que Paulo também dizia que quando estivermos ligados ao Pai, lembrarmos que somos todos criaturas, que Deus é um só, que nós somos fraternalmente irmãos, que independente de onde nós estamos, que país, que cidade, que língua, que cor que nós temos, né? Isso é tudo muito temporário, somos irmãos fraternos, filhos de um mesmo Pai. A nossa origem, a nossa criação vem de Deus. E Jesus veio nos ensinar isso. Bom, só meu Pai o é. Jesus falava o tempo inteiro disso. E aí, neste ensinamento, quando Kardec catalogava e de uma forma muito pedagógica, perguntava aos espíritos, né, que eram responsáveis, tinha uma pleiade de espíritos, respondendo essas questões do mundo espiritual, Kardec poucas vezes se posicionou. Tanto que a gente fala que não é correto falar assim, eu sou kardecista, né? Kardec codificou a doutrina dos espíritos por extremo amor
e caridade à humanidade, para que este conhecimento se fortalecesse. Mas quando Kardec dá a sua opinião, que neste momento é o caso dessas questões, os ensinamentos de Kardec, aí ele vem nos lembrar, quando ele fez esse resumo móvel, né, de todas as ações humanas, no tópico do capítulo 10, que fala da lei de liberdade, e a gente ainda está falando do conhecimento do futuro, e eles falam do livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Nós temos vontade, escolha, liberdade de escolher o que sentir, o que fazer, o que pensar, como direcionar a nossa vida, né? E a palavra arbítrio, ela está muito ligada à vontade, arbitrário. Quando nós abusamos da nossa vontade e queremos impor o nosso egoísmo, nós somos arbitrários. Quando nós usamos os nossos sentimentos e escolhas para o bem, nós estamos usando a liberdade no caminho correto. Então, este tópico em que ele vem falar, ele vem explicar exatamente isso, que fala assim, olha, este pedacinho vem falar o seguinte, nós, quando no direito, né, na misericórdia divina, e quando vamos renascer, reencarnar, nós sabemos de antemão, provavelmente, tudo o que vai nos acontecer. Mas nós, pela nossa liberdade de escolha e de ação, nós temos a responsabilidade sobre os nossos atos. Nós vamos colher o que plantamos. Quando nós vamos renascer, né, igual, coincidentemente, a leitura que a Dani escolheu hoje fala isso. Aquela criança que nasce com as suas dificuldades, com as suas deficiências, esse espírito sabia. É uma criança, num corpo de criança, mas um espírito que já viveu muitas eras. E ao renascer, ele tem o livre-arbítrio, né? Ele tem a escolha e a condição de saber por tudo que vai passar. Então, isso é muito importante, ela é muito interessante, que a gente fala o seguinte, o homem, né? A gente não pode usar a desculpa de que a gente pratica o mal porque a gente não sabe, porque a gente é tentado, porque nós sofremos muito. Nada justifica, nenhum de nós vem renascer para praticar o mal. E nenhum de nós vem para sofrer. A gente vem para libertar das nossas dificuldades. A gente não vem para sofrer, para ser perseguido. Deus nos deu o quê? Mente, pensamento. E isso é que nos liberta ou nos aprisiona, né? As pessoas, muitos passam por grandes dificuldades e passam sorrindo, passam levando numa boa. Outros passam por muitas dificuldades em graus muito menores e agradecem a Deus todos os momentos. Então, é nessa hora que a gente fala o livre-arbítrio, como nós estamos agradecendo a oportunidade de termos tido um pai e uma mãe que nos permitiu renascer. Mesmo que o nosso pai e a nossa mãe não sejam bons, não demonstrem amor, independente do que eles fizeram, nós precisamos agradecer porque eles nos permitiram que nós tivéssemos este corpo de carne para educar o nosso espírito e nos permitir evoluirmos e melhorar. Só por nos ter permitido renascer, nós já devemos agradecer a eles. Então, se eles comportam bem ou não, é uma escolha deles. A nós, gratidão. Honrai vosso pai e vossa mãe. Esse assunto me é muito caro para quem me conhece. Mas este assunto também, sabe, os que me conhecem, né, numa próxima oportunidade, eu falei que a próxima palestra que eu fizer fisicamente lá na FEAC, que eu espero contar com muitos lá, eu quero contar um pouco dessa história de honrar pai e mãe, porque foi um grande aprendizado na minha vida. E eu digo, perdão existe, ele é libertador e ele nos educa. Então hoje, com essa liberdade que nós temos, se nós temos a liberdade de renascer, Deus, Jesus, não nos pune, por isso que nós não podemos julgar nem punir ninguém. Ele nos permite renascer novamente, dentro de uma família que a gente não lembra, quem foi legal, quem não foi. Somos nós que causamos mal.
Então, a oportunidade que o Cristo nos dá é ali que nós temos que florescer. Então, quando a gente nos tirar do eixo, Acho que parou. Não, voltou. que sintonia é essa? Que irmãozinhos são esses que nos irritam, que querem nos tirar do trilho, né? Que liberdade é essa? Eu vou renascer só para ser perseguida, para desequilibrar, para escutar vozes? Não, né? Nós temos a oportunidade de rezar. Eu gosto muito de lembrar uma vez em que eu acordei um pouco nervosa, fui para o trabalho e Parou. voltou? Voltou. Ô, gente, como eu estava contando, o livre-arbítrio nos dá a liberdade de escolha e de pensar. Não podemos culpar aquilo que nos irrita. Sabe aquela vozinha que murmurinha e que nós discutimos conosco mesmo? Às vezes aparecem pessoas que são usadas sim para nos irritar, para nos provocar. Não vamos cair nessa. Vamos entender que quem está ali não é minha mãe, não é meu pai, não é meu irmão, não é meu filho, nem meu chefe que está me provocando. Nós temos que entender que existe ali um irmãozinho do passado usando meu pai, minha mãe, meu irmão, meu colega de trabalho para me irritar. E eles sabem onde nos pegar. E aí, diante disso, nós precisamos ter a fé raciocinada. Então, o que é importante a gente repensar? Eu saí de casa um dia de manhã, preocupada com o trabalho, entrei dentro do carro irritada e vinha 1000 pensamentos ruins e eu com raiva e eu irritada e toda hora aparecia uma moto na minha frente, um carro que fecha, alguém que atravessa e eu, de repente, a hora que eu estava no meio do caminho, eu falei, espera aí, todos os dias eu acordo com essa mesma condição financeira, tenho esse mesmo trabalho há muitos anos e virei e falei assim, meus amigos e irmãos que estão comigo, vocês não vão me irritar mais. Que Deus nos ampare, eu vou falar de Jesus, eu vou trabalhar, eu vou dar conta de passar pela dificuldade e não vou desanimar. Gente, eu estava dirigindo. Sabe quando você para o carro e sente que as pessoas estão saindo e o carro fica mais leve? Eu senti exatamente isso. Parece que o carro ficou mais leve. Tinha irmãos ali condensando e gerando pensamentos que estavam me causando irritabilidade tremenda e eu já chegaria no trabalho o quê? Armada, nervosa, pronta para discutir. E aí eu senti fisicamente uma leveza, como se tivesse tirado dali. André Luiz conta no livro Ação e Reação, em que ele vê passando o carro e que ele enxerga um monte de energias escuras em volta dele. E ele pergunta para os mentores o que é aquilo, né? São as companhias espirituais de quem estava no carro carregando aquilo ali. Então, que nós possamos pensar em todos os lugares aonde nós estamos, nós carregamos. Diga-me com quem, não é diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Diga-me em quem pensas e eu direi quem te acompanha. Então, é essa liberdade aqui que ninguém vai tirar de nós. A nossa vontade de querer lutar e pensar no bem. Vamos lá? Pergunta para mim. Denise, a Ana Elisa está perguntando aqui, como saber o que é livre-arbítrio? No bom sentido e vontade. Maravilha. Livre-arbítrio é sua liberdade de escolher. O que é seu livre-arbítrio? Você fala, tem um trabalho e tem uma família. Qual que é seu livre-arbítrio? A profissão que você escolheu. Qual que é seu livre-arbítrio? O tom com que você dirige e conversa com as pessoas. Tudo é seu livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio total. O que nós temos que vencer, Anelisa, o que nós precisamos vencer é isso que eu acabei de contar. Na hora que vem uma influenciação, um pensamento, uma intuição ou algo que nos irrita, você, cada um de nós, temos o livre-arbítrio de permitir se isso vai nos complicar ou não. Se nós vamos deixar isso nos irritar ou não. É muito sutil. Mas também, na hora que nós começamos a verbalizar e pensar isso, lembra quando eu comentei se algo te irrita? Se alguém te irritou, te provocou, né? Dentro de casa, que é muito comum a gente acontece isso. Hoje eu cheguei e fiquei brava com a minha irmã, que ela pôs um monte de roupa de cama em cima do meu notebook. Eu falei, meu Deus, como é que pode?
Aí depois eu falei, pá, vou lá, eu vou falar com ela, ô, gente boa, não põe aqui não, sabe? Porque, né, a gente ainda tá pagando as parcelas dele, vamos lá. E aí, de repente, é o seguinte, se eu ficar irada e mandar tudo na parede, eu vou quebrar o notebook, eu vou desequilibrar a minha casa. E os irmãozinhos espirituais não vão deixar ela lembrar que todas as vezes que precisa guardar, tem que guardar as coisas não em cima do meu notebook. E se guardar, eu não vou ficar com raiva, eu vou pegar, eu vou tirar e vou falar, não faça isso, né? Ou então simplesmente eu vou tirar. Então, o que eu posso dizer? O que é a sua vontade, né? O que é livre-arbítrio? Desde dar uma má resposta para o namorado, para o marido, para o irmão, para a mãe, ou escutar uma provocação e falar assim, hoje você não me irrita, eu te amo. Então, lá em casa, a gente tem uma brincadeira, às vezes, quando provoca o outro, aí eu viro pra ela e falo assim, te amo também, porque antes, em tempos atrás, Annelise, eu xingava um palavrão. Aí hoje eu já falo assim, te amo também. E aí vira brincadeira, a raiva dissipa. O livre-arbítrio é aquilo que só você tem que comanda a sua vida. O livre-arbítrio é o seu sentimento, o seu pensamento. Ninguém manda em você. Ninguém domina você. Mas você, o que é a sua vontade? Né? Tem uma questão aqui que eles perguntam por que a gente não consegue vencer todo o mal que nos abraça? Por que a gente não consegue vencer toda a raiva? Por que a gente sucumbe? E aí os amigos espirituais falaram para Allan Kardec, porque falta só uma coisa para a gente vencer todo o mal do mundo, a nossa vontade. E ele diz ainda que muitas vezes, poucas vezes utilizamos a nossa vontade. A nossa vontade como fé raciocinada, opa, não vou deixar me desequilibrar, não vou. Eu tenho pessoas que gostam de mim, que me socorrem na hora da aflição, não vou deixar. Mas é uma luta, minha irmã, derruba de manhã, caiu de manhã, de tarde, vamos fortalecer. Não vou cair mais. Eu não posso estar pensando nisso diante do conhecimento que eu já tenho. Eu não posso estar querendo fazer isso. E não se culpe, errar nós vamos errar, mas nós precisamos conversar conosco mesmo, para que esses amiguinhos que nós não estamos vendo, né, possam entender que o nosso propósito, a nossa vontade de melhorar, está muito acima da vontade deles de nos abaixar. Então, que Deus ampare, te fortaleça e entenda, para cada palavra, para cada pensamento que te vier, que não for bom e que te irritou, pense o contrário. Opa, eu não estou te vendo, mas eu quero que um dia você me perdoe, eu quero melhor. Eu vou continuar fazendo o meu melhor. A melhor forma de afastar pensamento ruim, auxiliar ao próximo. Tudo que nós fazemos que ajuda o próximo é o maior escudo, a maior defesa para nós, para qualquer um de nós. Nenhum bem que se faz se perde. Então, o maior escudo para nos fortalecer à vontade, para exercermos a nossa liberdade, não permitindo ser influenciado, faça o bem. Faça o bem. Ajude. Por pior que seja o seu estado depressivo. Quer curar uma depressão? Vá na casa onde as pessoas não têm quase nada. Leva uma comida. Leva uma roupinha nova para elas. Paga uma continha de luz para ela. E você vai ver a luz que se acende no seu coração. E aí firmar a sua vontade no bem. Isso aí que você falou, Denise, só uma coisa que eu queria completar aqui, que é uma coisa que eu aprendi, né, logo quando eu entrei na Casa de Caridade, que foi falado para mim e eu gosto muito de compartilhar isso com as pessoas. Só entra dentro de mim aquilo que eu permiti. Então, eu não vou permitir que a raiva, que a tristeza entrem dentro de mim. Eu é que vou escolher. Esse é o meu livre-arbítrio. Isso é a sua vontade. Essa é a minha vontade. Essa é a vontade. Tem mais alguma pergunta aí? É só comentário. Pergunta não, somente os comentários Nós no vamos final. fazer no final. Então, continuando. Se for assim quanto ao mal, assim não poderia deixar de ser relativamente ao bem. Mas quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado de averbar o fato à sua conta, como mérito, e não cogita de por ele gratificar os seus órgãos, o que prova que, por instinto, não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio de sua espécie.
a liberdade de pensar. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida, qualquer que seja a importância deles. Se tal fosse a ordem das coisas, o homem seria qual máquina sem vontade. De que lhe serviria a inteligência desde que houvesse de estar invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino? Semelhante doutrina, se verdadeira, conteria a destruição de toda liberdade moral. Já não haveria para o homem responsabilidade, nem por conseguinte, bem, nem mal, crimes ou virtudes. Não seria possível que Deus, soberanamente justo, castigasse suas criaturas por faltas cujo cometimento não dependera delas, nem que as recompensasse por virtudes de que nenhum mérito teriam. Demais, tal lei seria a negação do progresso, porquanto o homem, tudo esperando da sorte, nada tentaria para melhorar a sua posição, visto que não conseguiria ser mais nem menos. Gente, a Anelisa, né, estava perguntando o que seria esse livre-arbítrio e essa vontade. E aqui vem dizer o seguinte: o maior testemunho de nós, a nossa luta, nós também não vamos nos sentir fracassados, igual a Carol estava dizendo, né? Olha, a gente não vai permitir mais. Antes, quando eu escutava alguém falando assim, as coisas te acontecem porque você permite, eu ficava bravíssima. E hoje eu vejo que o que ela falou é a maior verdade. Por quê? Porque quando pessoas nos agridem muito, ou quando nós passamos por muita dificuldade, antes nós ficávamos irados e queríamos dar o troco. E hoje a gente vê aquela pessoa como alguém desequilibrado, como alguém que está precisando de oração, como alguém que o doente é que faz o mal. O são vai buscar fazer o bem, né? Então, nós temos que entender o seguinte. Agora eu gostaria de contar uma história que fala sobre liberdade de escolha. Eu estava vendo uma reportagem que correu muito nos jornais no ano passado, em que um jovem, uma criança de 4 anos é atropelada com o irmão morre. Essa menininha do hospital, ela perdeu a fala, não tinha documento e ela foi ficando no hospital. E ela foi ficando no hospital e ela ajudou na lavanderia, ajudou na cozinha, não apareceu ninguém para buscar, ela foi crescendo. Ela tem a mentalidade de uma criança, já hoje com mais de 50 anos. E aí, de repente, esse hospital, Beneficência Portuguesa, de uma cidade do interior de São Paulo, fechou o hospital. E ela, todo mundo chama ela de Cota, né, a dona Cota, e apareceu uma funcionária nova. Ela viveu 50 anos dentro do hospital. Ela começou ajudando na lavanderia, depois foi ajudar na cozinha, de carinha boa, sem falar nada. E aí o hospital fechou e ninguém aparecia para cuidar dela, para ficar com ela. Sabe o que aconteceu, gente? Teve uma cuidadora de idosos de 29 anos que conheceu ela, era uma das funcionárias mais novas desse hospital que estava para fechar. Com extremo amor, falou assim, não vou deixar ela ir para casa, não vou deixar ela para um abrigo, para um asilo, não vou levá-la para casa dela. E ela tomou um amor tão grande que ela entrou na justiça para adotar, ela tem 30 anos, e adotar a dona Cota. Ela tem uma filhinha de 3 anos, e o marido dela falou que depois que claro que ela dá trabalho, né? Quem sabe o que é cuidar de um idoso ainda mais problemático, foi criada dentro do hospital, uma mentalidade infantil. E ela começou a chamar a Gláucia de mãe. E aí essa Gláucia, essa cuidadora de idosos, entrou na justiça para adotar. Ela com 30, adotando alguém, né, de 50, isso não tem na lei, mas ela conseguiu autorização, tirou o documento, ficou com ela. E o repórter, quando entrevistou, o marido dela falou assim, tudo na nossa vida melhorou depois que ela veio para cá. A filhinha de 3 anos aprendeu a dividir, cuidar dela, uma cuida da outra, né? E sabe o que aconteceu? O hospital fechou, ela tinha perdido o emprego, um outro lugar ficou sabendo o que ela fez, convidou e ela trabalha. Quando o repórter foi entrevistar e contar essa história, o repórter virou para essa jovem de 30 e poucos anos e falou que assim, você tem um coração muito bom,
você é superior, você é acima da média. Ela olhou para ele e falou, não, não sou não. Qualquer um teria feito isso. Só que não é verdade. Porque quando as pessoas fazem o bem, quando as pessoas já vencem toda aquela barreira, é tão natural que ela nem se percebeu que ela era muito superior. E o repórter foi com ela assim, você é muito melhor do que muitas pessoas e seu coração é muito superior, sim. Ela falou assim, ai... E ela achou aquilo tão absurdo, ainda falou, não, qualquer um faria isso. Ela é tão fofa que se ela aparecesse perto de você, você ia querer. Ela ficou no hospital 50 anos e ninguém quis. Quantas pessoas passaram naquele hospital? Quantos tiveram a liberdade de escolha e a vontade de levar a cota para casa? É esse o ensinamento do livre-arbítrio, né? Quantos de nós passamos e ignoramos quem está na rua? Quantos de nós olhamos diferente, de verdade a gente está preocupado? Ai, bonito, a gente preocupou. Quantos de nós paramos, conversamos e perguntamos como eles estão? O morador de rua diz que recebe muita comida na rua em São Paulo. Muitas pessoas ajudam, mas teve uma única vez que alguém sentou, conversou e que ele gostava quando esse senhor ia lá levar para ele o caldo quente, porque ele era o único que sentava e conversava com ele. Então, ele fez a diferença. Ele teve vontade de sair da rua quando ele foi recebido, quando alguém quis conversar e saber da história dele, né? Então, Então, vamos lá, continuando. Contudo, a fatalidade não é uma palavra vã. Existe na posição que o homem ocupa na terra e nas funções que aí desempenha, em consequência do gênero de vida que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más que lhe são inerentes. Aí, porém, acaba a fatalidade, pois da sua vontade depende ceder ou não a essas tendências. Os pormenores dos acontecimentos, esses ficam subordinados às circunstâncias que ele próprio cria pelos seus atos, sendo que nessas circunstâncias podem os espíritos influir pelos pensamentos que surgiram. A fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam, por serem estes consequências da escolha que o espírito fez da sua existência de homem, pode deixar de haver fatalidade no resultado. Voltou? Voltou? Então vamos lá. Eu vou ler, então... Só onde você parou mesmo. Tá. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. No que concerne à morte, é que o homem se acha submetido, em absoluto, à inexorável lei da fatalidade. Por isso que não pode escapar à sentença que lhe marca o termo da existência, nem ao gênero de morte que haja de cortar a esta o fio. Gente, a gente está falando aqui na questão 459 sobre livre-arbítrio, sobre a liberdade de escolha, e eles falam muito, né, da influência dos espíritos em nossa vida. E realmente a influência é muito maior do que a gente possa imaginar. A 459 é uma questão que diz, Kardec perguntou aos amigos espirituais, olha, os espíritos podem influenciar a nossa vida? E aí sabe o que eles responderam? Influenciam de tal modo que a princípio são eles que vos dirigem. Todos nós estamos cercados de irmãos desencarnados e esta regeneração do planeta, isso tudo que está acontecendo é para limpar esses irmãozinhos que estão sendo convidados, aqueles que não quiserem praticar e pensar no bem estão sendo convidados a ir para um outro planeta de prova e de regeneração para que possam entrar em sintonia com um mundo melhor. Neste momento, todos nós precisamos pensar na influenciação. Eu convido todo mundo a assistir o filme de Divaldo. Gente, assistam o filme de Divaldo. O amigo dele, quando ele mostra, o que é a influência dos espíritos? Olha, quando nós desencarnamos, se eu gosto de fumar, se eu gosto de beber, se eu gosto de cair na farra, né? O fato de eu acordar, despertar no mundo espiritual, meu corpo ficou na terra, mas sentimento, emoção, o meu perispírito, meu espírito está comigo. Campo mental, sentimento. Sabe o que acontece? Aqueles que
gostam de beber, de se drogar, né? Dos prazeres fúteis da vida, o que acontece? Se não tem religião, não tem um bom princípio, não estão preocupados com a consequência, porque mesmo nós desencarnados, influenciando outras pessoas, levando outras pessoas a beber, fumar, droga, sexo, roubar, assaltar, assassinar, tudo que a gente faz de mal para o outro, mesmo que eu esteja sofrendo, nós somos corresponsáveis. O espírito que nos influenciou e nós que tivemos no livre-arbítrio a vontade ainda não fortalecida de lutar contra isso. É muito sério isso que a gente está falando, porque no livro de Divaldo ele mostra um senhor em que sofria muitas influenciações, porque ele escondia da família as garrafas de bebida dentro de casa. Para se ter uma ideia, né, a gente não deve deixar bebidas na nossa casa, sabe? Então, assim, minha casa o pessoal fica assim, que doideira. Meu marido toma uma lá dele, mas eu faço questão, seja a hora que for da madrugada, se eu ver, eu abro e põe lá fora. Mesmo casco vazio. Minha irmã tá aqui perto de mim, ela sabe disso, que eu fico com bagunça. Por quê? Gente, os nossos irmãozinhos do plano maior, que não receberam uma educação moral de se cuidar, que ainda acham que o vício satisfaz, eles vão influenciar as pessoas para que bebam também. E num processo terrível de vampirização de fluidos, eles vão nos usar para que nós possamos ser o objeto, para que eles consigam imaginar que estão tendo uma sensação. Como em espírito, eles não precisam de alimento. Este alimento não chega, eles não dão conta de alimentar. Eles não dão conta de usufruir das sensações da comida, do sexo, da bebida. Eles vampirizam. E através de uma imaginação de sensação, eles induzem a fumar, a beber, a fazer tudo aquilo que eles gostariam de estar fazendo e que ainda não receberam essa educação. Então, o processo de quem bebe, de quem está sofrendo a influenciação, procure as pesquisas sobre a maior dificuldade. Às vezes é mais fácil você deixar de ser um dependente químico de uma droga do que da bebida e do cigarro. São os dois mais difíceis. Primeiro, que a sociedade, né, socialmente aceito. Segundo, que a influenciação é muito grande. Até aqueles que vão tentar te auxiliar e que vão te convencer para que você vença isso, muitas vezes, a maioria das vezes, pode ter certeza, a necessidade nem é sua, é dos irmãos. Só que para eles dá muito trabalho influenciar outra pessoa. Então eles vão te manipulando, vão te imantando desse fluido para abusar, para tentar sugar, através de um processo de vampirização terrível, os fluidos da bebida, do cigarro, das drogas e do sexo. Então é muito importante nós entendermos que os nossos irmãos, por isso que as recaídas são tão difíceis, porque é muito mais fácil ele tentar me convencer, é mais fácil sucumbir do que tentar convencer um novo. Sabe por que as pessoas, quando entram num processo de bebida, né, entram nas fases em que às vezes não querem tomar banho, às vezes não querem comer direito? Porque eles imantam de tal forma. Tomar banho, se renovar, limpar, a gente ajuda a tirar esse fluido. Para quem tem a mediunidade, o banho é importantíssimo. O banho lava esse fluido. Gente, vocês não têm noção. Nada é só físico, nada é só espiritual. Então, é tão sério isso, que se nós pudéssemos ver, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um jovenzinho que ele viu, numa determinada fase da vida dele, ele viu esse processo e ele comentou que foi a coisa mais horrível da vida dele, ele vendo, parecia já deformado, os monstros sugando, vampirizando, entrando dentro da língua, da boca da pessoa, para puxar esse fluido. Gente, a gente não quer assustar ninguém. Todos os nossos irmãos merecem preces. Nosso livre-arbítrio nos permite rezar. Quando nós rezamos e vencemos a nós educamos esses irmãozinhos que estão em volta, ensinando eles também.
E nós todos vamos juntos vencendo. Então, o processo do livre-arbítrio, a bênção do livre-arbítrio, é essa escolha para nos libertar dessa dificuldade. E uma das formas de nos afastarmos é alimentarmos bem, cuidarmos bem de nós. Olha, a religião faz bem para a saúde. Por isso que a gente diz, não importa qual é a religião, desde que seja fazer o bem. Tem o Dr. Andrew Newberg, né? E ele escreveu um livro, Por que Deus Não Vai Embora? E ele fez uma pesquisa muito interessante com os pacientes operados de problemas cardíacos e percebeu que a incidência entre o grupo que não tinha religião e não praticava nenhuma fé, eles morriam muito mais do que o grupo que ele operava na mesma condição e que tinham algum tipo de fé. Então é inteligente nós buscarmos a nossa fé. Ela é um trabalho demorado, porque na hora do desespero, olha essa pandemia que tem agora, muitos estão entrando em pânico, gente. Muitos estão se comprometendo de medo, né? Então, o que nós podemos fazer? O nosso cérebro funciona de uma forma em que nós aguçamos nele um fortalecimento do nosso sistema imunológico quando nós olhamos, quando nós sintonizamos com o alto. A música clássica, o olhar para a natureza, as ondas do mar, o abraçar alguém carente que precisa de amor. Nós não ajudamos ninguém não, gente. São eles que nos alimentam com as ondas de gratidão. Então, o que eu estou querendo dizer, a religião faz bem para a saúde. O resultado hormonal no sistema imunológico e nervoso autônomo, eles diminuem quando nós entramos em pressa, batimento cardíaco, pressão sanguínea, estresse. Um grande número de estudos apontam que a religiosidade resulta em benefícios para a saúde. Se nós temos o livre-arbítrio, se nós podemos pensar... Gente, eu tenho um primo que ele faz parte do AA, tem mais de 20 anos. E hoje ele faz trabalho, distribui sopa em Belo Horizonte, numa região, faz um trabalho lindo. E ele, mais do que ninguém, conheceu os dois lados. E hoje ele sabe do que é essa influenciação. E lutar por ela como é importante, né? Então, vamos usar o nosso livre-arbítrio e a nossa vontade, pensando o seguinte, essa vontade não é minha. Meus irmãos, em vez de pensar nisso, vamos rezar alto, vamos levar alimento, vamos economizar, né? Então, eu tenho um conhecido que ele diz o seguinte, que ele não percebia a dificuldade financeira que ele vivia, e quando ele parou de beber e de fumar, quantidade de dinheiro que sobrou na casa dele para passear com o filho. Como ele regrava o presente do filho para poder comprar o cigarro. Então, essa liberdade, gente, vamos usar as nossas mãos e o nosso sentimento para ajudar o outro, sim, mas para nos ajudar a vencer. Nós podemos. Vamos rezar e pedindo a Deus que aqueles irmãos que nos influenciam, que aonde quer que eles estejam, eles sejam abraçados pela luz divina para vencer os seus vícios também. Quando nós nos educamos, nós educamos um monte de espíritos e irmãos à nossa volta. Quando a gente acende a nossa luz, né, quando a gente acende uma luzinha, até sem querer, nós clareamos uma região enorme. Então, nós iluminamos os que estão à nossa volta, né? A influência dos espíritos que a Carol acabou de ler, a fatalidade, gente, né, nos atos da vida moral. Então, nós temos as nossas escolhas, levantar, usar a nossa vontade, o livre-arbítrio, para nos melhorarmos, para lutar contra as nossas dificuldades e não desistir. Como diz aquela outra, não, qualquer um queria levar a cota para casa. Em 50 anos ninguém levou, mas apareceu uma que levou. Apareceu uma que veio nos contar essa história para nos emocionar, né? E nós podemos ser este um. Aonde quer que nós estejamos, nós podemos acender a nossa luz e lutar contra essas dificuldades que estão aparecendo para conosco. Denise, tem uma pergunta aqui da Lohane de Souza. Denise, você recomenda algum livro que fale sobre esses fluidos que são vampirizados? Nossa,
Qualquer livro da coleção André Luiz, por Chico Xavier, tem 13 livros de uma coleção que chama A Vida no Plano Espiritual. Mas leia Ação e Reação. Ele é simples, ele tem histórias lindas, né? E no mundo maior também, mas o Ação e Reação, ele conta exatamente o que acontece com alguns irmãozinhos nossos nessa influenciação. Nesta coleção também tem um dos livros que eu acho que vale muito a pena a gente ver, No Mundo Maior também vale a pena, Entre o Céu e a Terra faz parte, mas leia inicialmente Ação e Reação. Ele vai nos domínios da mediunidade, ele já tem um grau um pouquinho mais avançado. Quem é da área de medicina e de saúde, gente, eu sempre peço, leia nos domínios da mediunidade, ajuda muito. Mas, Lohane, se você estiver começando, leia Ação e Reação, Psicografia de Chico Xavier, ditada por André Luiz. Vai ser maravilhoso. Vamos ler mais um pedacinho? Eu vou ler então mais um pedacinho da 22, tá? Então vamos lá. Segundo a doutrina vulgar, de si mesmo tiraria o homem todos os seus instintos, que então proviriam ou da sua organização física, pela qual nenhuma responsabilidade lhe toca, ou da sua própria natureza, caso em que lícito lhe fora procurar desculpar-se consigo mesmo, dizendo não lhe pertencer a culpa de ser feito como é. Muito mais moral se mostra, indiscutivelmente, a doutrina espírita. Vamos terminar ela, então, né? Qualquer coisa a gente volta continua. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude, e se lhe diz que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão estranha e má, em nada lhe diminui a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, o que evidentemente lhe é muito mais fácil do que lutar contra a sua própria natureza. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal, como pode cerrá-los à voz material daquele que lhe fale ostensivamente. Pode-o, pela ação da sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando, para tal fim, a assistência dos bons espíritos. Foi o que Jesus nos ensinou por meio da sublime prece, que é a oração dominical, quando manda que digamos: não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal. Gente, é maravilhoso. Aqui está falando, não existe arrastamento. Nós temos livre-arbítrio e vontade. Não vamos deixar sucumbir. E se a gente cair, não vamos ficar preso, não. Se eu tive uma recaída, né? Se por algum momento a gente recaiu, tudo bem, mas vamos levantar o mais rápido possível e vamos deixar cair por menos. Se eu fiquei lá, se eu tive meu problema com a bebida, né? Vamos diminuir. A hora que eu pegar... Agora é o seguinte, por que os narcóticos anônimos, os amigos sempre dizem, evite o primeiro, né? Pelo menos por um dia. Porque na hora em que você toma aquela primeira gole daquela bebida, aqueles irmãozinhos do plano espiritual vão usar toda essa energia de imantar, de influenciar e fica mais fácil de te manipular. Mas a partir do momento em que você começa a se fortalecer, fala assim, não pensa o seguinte, só um pouquinho. Não existe só um pouquinho para a bebida, nem para a droga, nem para nenhum vício. Não existe só um pouquinho. Então é o seguinte, quando você começar a perceber, não experimenta só um pouquinho, só dessa vez, não. Não, é 1 minuto, é uma luta por dia, uma luta por hora. E para ocupar mente sã, corpo sã, a candeia do corpo nos nossos olhos. Então vamos olhar, vamos pensar, vamos imaginar coisas boas, vamos ter coragem de lutar, né? Olha, um menino de 6 anos vai falar assim, eu não consigo vencer esse pensamento ruim. Um menino de 6 anos no Canadá,
ele contou para a mãe dele que ele não estava aguentando mais essa agonia de ver a televisão e ver tanta notícia ruim. Sabe o que esse menininho fez com 6 anos? Semana passada ele tomou conta da internet. Ele pegou uma banquinha, fez uma banquinha com uma bancada de brinquedo e colocou lá, conta-se piada de graça. Como ele tem muito vizinho, né, no condomínio, ele virou e falou o seguinte, ninguém precisa aproximar muito e todo mundo que quer escutar uma piada engraçada, ele vai lá para fazer as pessoas rirem. Ele disse que ele tem um trabalho agora. Tira 1 hora para o almoço, trabalha de manhã e trabalha de noite. O trabalho dele é contar piada para os vizinhos e todos que passam na rua, sem contaminar ninguém, porque tem uma distância, mas ele descobriu o que é alegria. E ele falou com a mãe dele que ele ganhou um livrinho de piadas e que ele não estava aguentando mais aquilo ali. Então, aos 6 anos, olha o que é livre-arbítrio e vontade. Ele poderia ficar em casa com todos os videogames, com tudo que a mãe deu e ter depressão. Ele montou uma banquinha e falou que a coisa que ele mais gosta é ver os velhinhos da rua sorrindo. Então, tem um outro professor, Estados Unidos, que descobriu que ele mapeou as crianças da escola e que elas recebiam alimentação gratuita na escola. Ele carrega 60 quilos na bicicleta, roda 160 quilômetros toda semana, porque ele mapeou as crianças que precisam, põe esse alimento que chegaria e leva de bicicleta na casa deles todos. Então ele diz que até o final de toda semana ele anda 160 quilômetros, mas está levando o alimento para as famílias dos alunos, com um detalhe. Ninguém sabe quem é a família, porque não contou para ninguém. Ele fez tudo isso com sigilo de respeito e caridade, porque ele também estava andando em depressão. Então ele falou que em vez de ficar triste, ele resolveu pedalar para levar alegria. Então que Deus fortaleça os nossos corações, né? Agora eu gostaria só de pedir para vocês o seguinte, amanhã é sexta-feira, 1º de maio, e com a permissão da Fraternidade Espírita Amor e Caridade, do nosso querido Rodrigo, seria o dia em que eu teria que fazer uma palestra que estava agendada. E aí a gente pediu autorização, amanhã de 8 às 9 da noite, nós vamos fazer um estudo, né, um comentário sobre fé, esperança e caridade. Então eu queria contar com vocês, porque esse estudo é para a gente levar um tiquinho de alento, coisa boa, contar umas coisas engraçadas. Amanhã de 8 às 9, né? Mas antes eu vou responder uma pergunta aqui. Nós contamos com todo mundo. Vamos lá? O Lalau Kiki pergunta. né? Dessa mulher, não? Denise, como podemos distinguir o que é nossa decisão da influência espiritual? Gente, olha aqui. Foi muito boa a sua pergunta. E é o seguinte. Todas as vezes que nós olhamos para qualquer situação, qualquer coisa que nos acontece, o primeiro julgamento, o primeiro pensamento, ele é nosso. A partir disso, já é uma influência. E aí eu te convido para fazer um exercício. Eu fiz, sabe? Vou contar para vocês em segredo, vocês não espalham não. Eu morri de vergonha de descobrir o tanto que eu sou chata, gente. Sabe por quê? Na hora que a gente olha para alguma coisa, você pensa assim, aí você dá um pau, você pensa, né, que a gente não conta. Chega para a pessoa, oi, gente boa, eu fiz, ai, ela me fez a raiva semana passada. Este pensamento, aquele primeiro é o nosso. E sabe o que a gente descobre, minha amiga, ou meu amigo? O que a gente descobre? Que o nosso pensamento, quando a gente olha para alguém, quando a gente pensa em alguma coisa, ou quando você está vivendo algo, o que acontece? A hora que você olha para aquilo ali, que você emite uma opinião, aquilo ali é seu. De acordo com o seu pensamento, com a sua primeira intuição sobre aquilo, a gente já começa a atrair outros. E é um exercício difícil de ser feito. Te aconselho a não contar para ninguém, que eu morri de vergonha de que eu descobri. Eu falei, por que eu vivia né, nervosa, atacada? Porque a gente sempre tem que tomar cuidado, porque no primeiro momento que a gente olha, a ideia que a gente tem é sempre muito negativa. Então, olha, o que a gente fala? Como saber separar o que é nosso com aquilo que é do outro?
pensar na influenciação. Para cada um de nós reencarnados, tem no mínimo 6. Gente, numa reunião espírita com 30 pessoas, num dos livros de André Luiz, acho que é Missionários da Luz mesmo, eles contam lá que tinham 30 pessoas na reunião e 230 espíritos em volta. Então, para cada um de nós encarnados, tem quantos encarnados? Como você separa o que é seu do que não é seu? Comece a prestar atenção em tudo que você olha. O primeiro pensamento, qual o julgamento que você faz? O que você pensa primeiro? Esse aí é seu. Aí nós começamos a nos educar, usar o livre-arbítrio e vontade. Por que eu estou falando que fulano é chato? Ele não me fez nada agora. Ele falou alguma coisa que me magoou, tem 3 anos. Por que eu estou chamando ele de chato? E sabe uma das coisas que eu aprendi? A andar na rua e ver a beleza da natureza. Uma das coisas que ajuda muito, olha as plantas, olha que nenhuma árvore tem a folha igual a outra, que o céu tem tanta coisa linda, nós temos uma serra linda na nossa cidade, nós temos plantas maravilhosas, você passa no jardim, que jardim bem cuidado, olha que beleza, capinar, olha que lindo. Comece a olhar para a natureza, a assinatura de Deus, para nos aliviar a alma e alegrar os nossos olhos. Como que você vai separar? Conhece-te a ti mesmo. O que isso quer dizer? Dentro do seu íntimo, o que você pensa? E o que você sente? E você vai descobrir o que você atrai. Então, como separar o que é seu e do que é influência? A primeira vez que você bate um olho em qualquer quadro, em qualquer coisa, o que você está pensando? Opa, isso é meu. Por que está... Né? Eu gosto de pessoa, por que eu estou ficando com raiva? Eu gosto dela, ela é bonita. Por que eu estou pensando que ela é feia? Então, comece a imaginar, se vigiar e você vai separar o que é seu e o que não é. Ou então a gente começa mesmo, tem hora que eu falo alto. Peraí, por que eu estou assim? Eu não preciso estar chateada assim, ninguém me fez nada. Não, gente, essa pessoa, coitada, às vezes ela xingou, mas a gente não sei o que está passando por lá. Né? E aí não guardar, não levar o ruim. Você começa a carregar só o bom, o belo. Você começa a achar graça de quem está. Deu uma paradinha. Voltou. Viu? Então, você está ao vivo. Gente, terminando, né? Porque deu um probleminha aqui. Terminando aquela explicação, é o seguinte: a pergunta foi feita de forma muito inteligente. Quando que a gente vai saber que o sentimento é nosso e quando não é? Primeiro, porque a gente precisa entender o que está dentro de nós. Né? O nosso sentimento, às vezes, a gente está tão cheio de mágoa, tão triste. Então, quando a gente perceber, olhar, qualquer lugar que a gente for, tudo que acontece, o mínimo que as pessoas dentro de casa falam com a gente está irritado, para e pensa. Gente, essa pessoa sempre fez isso, não é possível que eu ainda estou com raiva disso. E aí você começa a se conhecer, e aí você distancia essa influenciação e se liberta dessa dificuldade. Mas normalmente primeiro pensamento e sentimento sobre qualquer coisa que você sintoniza, pensa ou vê, esse sentimento é seu. Depois disso, tudo pode ser, tudo é passível de ser influenciação. Por isso, a sintonia do livre-arbítrio, da religião, de termos fé. Quem não tem religião não tem problema nenhum, pensa no bem. Religiosidade são as nossas atitudes, ações e sentimentos. E quando eles são bons, nós sintonizamos com espíritos bons. Essa é a nossa grande luta, né? A nossa grande vigia. Vamos lá? Comentários. Vamos então aos comentários finais. Moreira Carvalho Andreia. Concordo com você, Denise, perdoar nos liberta. Lalau Kiki, adoramos vocês. A Gislene Sader. Denise, notei que agora tenho meu livre-arbítrio. Quando bebia, sentia muita influência negativa. Muita oração e trabalho no bem, estou melhorando. E uma outra parte também do comentário da Gislene, trabalhar no bem faz muito bem. Hoje, gente, essa Gislene é minha irmã, tá? E assim, na minha casa,
A gente nunca, né? O pessoal lá não era muito ligado à bebida, mas ela gostava. E a gente sempre conversava com ela sobre as influências e influenciações. Hoje ela é uma grande defensora de lutar contra isso. A Márcia Diniz, gratidão pelos seus ensinamentos. Denise Moreira Carvalho, Andréia, ótimo, amei. E é isso por enquanto. Gente, amanhã tem muitas histórias que a gente está selecionando na semana, que a gente vai, se vocês puderem dar uma força, de 8 às 9, a gente quer falar de fé e de esperança com alegria, contando casos bons, reais, de escolhas boas. Então eu mando um abraço a todos que tiveram a paciência e humildade de nos ouvir. Com extrema alegria, a gente agradece e é com muita humildade e muito agradecimento à equipe de Dr. Pedro Luiz e a todos os trabalhadores da Fraternidade Espírita, Amor e Caridade e aos nossos colegas do grupo de estudo, né? Grande beijo para Dona Marlene, para Nina, para todo mundo, para o Eustáquio, para a Andréia, né? Para o Cláudio, para a Edivânia. A gente precisa dessa turminha aí animada, Evaldo. Renata, não podemos esquecer de Renata. Gente, eu não gosto de falar nome para não ser injusta, mas todos, meu amigo da brigada lá da Serra, a Ana e o Anderson, dão um apoio incrível. A gente precisa muito de todos vocês, porque quando nós nos reunimos e estamos pensando em Jesus, nós emanamos um pensamento durante esse tempo em que nós aprendemos juntos. Nós emanamos uma energia e vibração que auxilia. Tudo que o planeta precisa neste momento é que cada um de nós dediquemos um tempinho para falar de Jesus. Então tem mais alguns comentários aqui, tá, Denise? Vamos passar para você, porque é bom você ficar a par. A Andréia Carvalho, novamente, obrigada pelo carinho. O Lalau, só vocês com esse trabalho abençoado para acalentar as saudades do centro. Saudade. A Renata Pacelli, Denise, você é um amor. O Lalau, obrigada por encher nosso dia de luz. A Edisonina, gratidão. A Renata também, gratidão. Adriana Fernandes Eternite, sobre o ensinamento anterior, significa que o primeiro pensamento é sempre nosso e o segundo é influência? É a pergunta, tá? Independente se são positivos ou negativos. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito sério. Adriana Fernandes. O primeiro pensamento, ele é nosso. O segundo, ele já pode estar sofrendo uma influência. O que nós aprendemos na doutrina dos espíritos nada, né? Não são todas as pessoas que nascem com determinada deficiência que elas fizeram mal exatamente naquele ponto. Então, assim, a gente não pode, né, julgar e a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes a gente fica muito entusiasmado. De certa forma, a grande maioria de nós acontece dessa forma assim. O primeiro é nosso. O segundo, nós já podemos estar sofrendo grandes influências. Essa questão, ela está no Livro dos Espíritos e diz o seguinte: tomai cuidado, porque o primeiro pensamento, Divaldo Franco também fala, o primeiro é nosso. Os que vêm depois já podem sim, mas nós, pela nossa liberdade de escolha e de sentimento, nós escolhemos o que pensar, o que falar, né? Então, isso mesmo, o primeiro é nosso. Depois, pode ter ou pode não ter, dependendo da nossa firmeza, dos nossos valores, de como está nosso coração nesse dia. Então, não vamos também ficar apavorado achando que a gente está sofrendo. Não. Deus é misericordioso. Ele nos deu esquecimento das outras vidas. A maioria de nós não conseguimos ver as influências que nós estamos sofrendo. E aí está o nosso mérito, né? Agora, que a influenciação é grande, mas tem a boa também. Concorda? Né? Por que a gente só pensa, me influencia para o mal? Se a gente está muito zangado, a gente alimenta isso. Mas se a gente está no bem, também vem. Você tem seu mentor, seu anjo da guarda, seu protetor espiritual. Então, assim, realmente a gente é mais suscetível depois desse pensamento. Então, a cada pensamento que nós temos que tomar cuidado. Nós podemos estar permitindo nos influenciar ou não. Mas não leve tudo a ferro e fogo.
Pense que Deus é misericordioso. Pense que seu coração é bom. Pense que seu mentor não te abandona. Sintoniza com o alto e vamos levando a nossa vida. É isso, Denise. Então, gente, até amanhã, de 8 às 9, a gente quer falar um pouquinho. E amanhã também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? E a gente agradece com muita humildade e paciência, com muita luz e muita gratidão. Agora nós vamos fazer uma prece, pedindo a espiritualidade amiga, e que Jesus possa nos abraçar e nos envolver a todos. Que os nossos corações estejam sempre abertos para o bem, para a luz e para o próximo. Que nós possamos viver a alegria de amar o próximo. Que nós possamos viver a alegria de sentir Deus em nós. Que nós possamos ver tanta felicidade em nós, que a gente só vai conseguir ver o outro quando eu enxergo o outro. Porque quando nós conseguimos sentir a dor do próximo e querer aliviar essa dor, nós já não somos nós. É o Cristo que vive em nós. E na certeza que não estamos desamparados. Na certeza que Jesus abraça cada um de nós no nosso planeta. Que tudo está no rumo certo. Mas que nós podemos ajudar a sair mais rápido das dificuldades, do amparo que nós recebemos, a gratidão à equipe de Dr. Pedro Luiz, aos ensinamentos do Mestre Jesus. E que nós, assim como o Mestre, possamos enxergar caminhos, saídas e estradas, onde a gente ainda não conseguiu ver. Mestre, que a alegria e o brilho, a energia do sol, seja um sol no amanhecer de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Que assim seja.